Hoje nós vamos falar sobre o luto. O luto, muitas vezes as pessoas acreditam que vivenciar o luto é apenas quando uma pessoa morre, quando uma pessoa deixa de existir da vida daquela pessoa, mas no sentido de morrer, de falecer. E nem sempre o luto ele é só nesse sentido. O luto muitas vezes ele pode ser, por exemplo, no término de uma relação. Quando nós falamos de adolescentes, quando nós falamos de jovens, eles vivenciam muito a perda das relações amorosas que eles têm. E isso faz com que eles acabem entrando e saindo de lutos constantes. E precisa-se trabalhar esses lutos constantes para entender até quanto esse adolescente, essa adolescente, esse jovem, essa jovem, eles estão conseguindo elaborar esse luto com o término da relação e seguir em frente. Quando se é mais novo, também se passa por vários tipos de luto, só que são lutos em que quando a criança ela consegue elaborar esse luto, ela passa de uma maneira mais tranquila e ela começa a entender que aquele luto existe várias fases e elas conseguem passar por essas fases, mesmo inconscientemente, e sabem que ali para frente elas vão ter um novo porvir. Mas nem todos os jovens conseguem passar por essa fase de uma maneira tranquila, mesmo porque o luto ele existe as suas fases onde muitas vezes ela é muito mais difícil do que as outras. Por exemplo, assim que termina uma relação entre os jovens, essa relação que foi uma relação amorosa, onde houve um entendimento, um impacto dos dois muito mais próximo do que apenas amizade. Então, quando se acaba essa relação, a primeira fase do luto normalmente é a negação. E o que é a negação? É negar-se para si mesmo aquela situação, negar que aquilo ocorreu. Então, nessa situação, nós vemos, por exemplo, muitos jovens em que, quando eles estão nessa fase do luto, nessa fase da separação, eles não aceitam que a outra pessoa terminou, eles não aceitam que a outra pessoa não gosta mais deles. Então, eles começam a entrar em negação. E essa negação, o que esse jovem vai começar a tentar entender-se? Ele vai começar a pensar que aquilo tudo não ocorreu, que a pessoa está enganada, que muitas vezes essa pessoa ela vai pensar e ela vai voltar de novo, ou esse jovem tem a ideia, né, ou muitas vezes a falsa esperança de que a outra pessoa vai voltar para ele de novo ou para ela de novo. Então, quando nós falamos sobre o luto, a negação, ela é uma das passagens muito fortes do luto. Por quê? É quando causa o primeiro impacto. E por que acontece isso? Existia uma relação antes, existia um viver e conviver desses dois jovens mais próximos e que eles tinham essa convivência como o dia a dia, já fazia parte do dia a dia deles. E quando se quebra essa existência, quando se quebra essa convivência, é muito difícil já no primeiro momento entender que aquilo aconteceu. E por quê? Porque no nosso cérebro, as nossas sinapses, as nossas condições de entendimento do dia a dia, elas já foram acalmadas e já foram pontuadas que a vida segue daquela forma. E quando isso acontece, o término dessa relação, esse jovem, essa jovem, eles começam muitas vezes a acreditar de que aquilo pode ter uma nova forma e que é até natural que se entenda dessa forma, porque é uma das fases do luto, que é a negação. E normalmente, quais são as fases do luto além da negação? Então, a negação, a raiva, a negociação, a depressão, a aceitação. E aí depois com isso vem a superação. Vem o não culpar-se, vem o adaptar-se à nova rotina, vem o desenvolver a inteligência emocional. As fases da negação, raiva, negociação, aceitação e depressão são fases que nem sempre elas vão vir nessa ordem. Elas podem vir em ordens diferentes e podem muitas vezes
passar, por exemplo, a fase da negação e ir para uma fase da raiva e pode voltar novamente para a fase da negação, ou da mesma forma da negociação, da depressão, da aceitação. Por quê? Essas fases são, na verdade, sentimentos em que esse jovem ele vai ter durante o luto. E esses sentimentos eles vão variar, vão voltar, muitas vezes até um ponto em que ele vai fazer essa superação. E a outra fase do luto é a raiva. E o que é a raiva? A raiva é quando esse jovem começa a perceber que perdeu aquela relação, que não tem mais aquela relação. E quando ele começa a ter esse sentimento dessa perda, é muito natural que venha a raiva, que é pensar assim: essa pessoa foi culpada, eu fui culpado, o que aconteceu? Eu não quero mais ver essa pessoa, eu não quero nunca mais ficar sabendo que essa pessoa existe, que essa pessoa tenha a vida dela longe da minha vida, etc. E outras coisas também que o jovem, obviamente, vai estar pensando. Por quê? Porque a raiva, ela é uma forma que esse jovem vai encontrar de começar a se posicionar para a superação, assim como as outras fases. Então, a raiva, ela também faz parte do luto. Ela também vai ser uma fase em que o adolescente, o jovem, ele vai estar tentando aproximar-se mais dessa superação. Então, a mente começa a trabalhar com novas etapas, com novas ideias, para que se saia daquela negação, para que se supere isso. E a raiva, ela vem nessa etapa para auxiliar a impulsionar para uma superação mais lá adiante. E além disso, vem a negociação. E o que é a negociação? A negociação é quando esse jovem ele começa a perceber que aquela relação foi uma relação que aconteceu, que teve uma negação, ou seja, que ele não acreditava que muitas vezes essa pessoa poderia ter acontecido isso, não acreditava que muitas vezes teria esse final. Começa também a acreditar que muitas vezes aquela raiva que ele estava sentindo, que ela estava sentindo, muitas vezes é uma raiva que durante a negociação começa a se perceber que de repente passar por aquilo foi algo melhor que aconteceu. Por quê? Porque na negociação, a própria pessoa, o próprio jovem, a própria jovem, eles começam a negociar consigo mesmo. Ou seja, quem sabe isso foi o melhor para mim? Quem sabe isso de repente foi algo que poderia acontecer da melhor maneira, no melhor momento, para que eu tivesse uma outra forma de vida, para que eu tivesse novos conhecimentos, para que eu conhecesse novas pessoas. Então, a negociação já é uma fase em que a superação ela começa a ser maior, onde o jovem e a jovem começam a negociar com os próprios pensamentos, com as próprias soluções, na posição de ir para o futuro de uma forma mais tranquila, de uma forma onde tem a superação. E depois, muitas vezes, dentre essas fases, vem a depressão. Mas é uma depressão que é diferente daquela depressão onde é patológico, onde cai numa situação em que o jovem não levanta mais, em que o jovem não, fica sem fazer as coisas do dia a dia, numa depressão que seria assim, 1, 2, 3, 4, 5, 1 ano. Isso já é uma depressão, mas não. Eu estou falando de uma outra depressão, aquela depressão do luto, onde ele passa por algo parecido, mas em tempos menores, em tempos curtos. Por exemplo, passa 1, 2 dias numa depressão onde de repente não quer sair do quarto, onde não quer comer, onde não quer ver ninguém, mas isso não fica meses, fica, por exemplo, 1, 2 dias ou muitas vezes uma semana, mas essa depressão ela não vai seguir muito além. Então, é algo também que os pais precisam observar. Porque se essa depressão, esse não querer falar com ninguém, ele vai muito além disso, ele começa a ser algo em que passa a ser o cotidiano, mais de 1 mês, mais de 2 meses, e já está tendo um indício de que isso não é o que seria comum, o que não seria típico de um luto. Então já deixa de ser algo em que vai fazer apenas
parte de uma fase do luto e já começa a ser preocupante, porque já começa a se entrar na outra depressão. Mas a depressão do luto é algo que também deprime, é algo que também esse jovem vai querer ficar sozinho, porque o que ocorre nessa fase? Né? Na fase da depressão, o jovem ele vai querer pensar, repensar, mas ele com ele mesmo, sem ninguém perto. Sem ninguém dizendo foi isso ou foi aquilo, seria melhor decidir dessa forma ou da outra forma. Então é quando esse jovem ele quer ficar sozinho no quarto dele pensando o que muitas vezes o que mais de comum tem, mas que ao mesmo tempo esse jovem ele sai desse quarto em 1, 2 dias, mas já com tudo isso superado, com tudo isso já pensado, já verbalizado, já com as suas estratégias ou novas estratégias já colocadas, vamos dizer assim, como se fosse para já começar uma ação. Então, esse sim do luto, é a parte da depressão. Não mais que isso. Se começa a ser algo em que esse jovem ele não tem mais o controle sobre aquilo, ele já não sai mais daquela situação, aí sim precisa procurar uma ajuda e muitas vezes a ajuda de um profissional. Da mesma forma, a aceitação. O que é a aceitação? É quando ele já passou por aquela situação da negação, da raiva, da negociação, da depressão, e ele começa a aceitar. É quando essas fases elas sejam nessa sequência ou em qualquer outra sequência, mas esse jovem ele já começa a pensar que ele já está superando isso, que realmente ele começa a entender que ele vai ter uma nova chance, um novo viver completamente diferente. Então aí dessa aceitação é quando já é a preparação para superação. E o que é a superação? É superar aquele luto, é já ter passado por todas essas fases, ter vivenciado todas essas fases e já ter saído dessa condição. E é quando começa a superação. E é muito importante que nessa superação o jovem passe e não fique se culpando por aquilo que ocorreu, não fique se culpando pela relação que não deu certo. Porque quando ele consegue fazer a superação, tirando a culpa, saindo toda essa culpa de repente ter conhecido uma pessoa e não ter dado certo, quando ele começa a entender que isso faz parte da vida e que essa ação, esse comprometimento, essa relação fez com que ele conhecesse várias outras situações, que ele fortalecesse, que ele crescesse como ser, isso sim vai ser a superação. E essa superação, ela vai fazer com que esse jovem também se adapte à nova rotina. E o que é a nova rotina? É onde aquela pessoa, outra já não existe mais, e ele começa a ter a sua nova fase, a conhecer novas pessoas, a ter novos amigos, a ter novos pensares, novas dinâmicas durante o dia a dia, durante a sua vida. E com isso, ele acaba, junto com toda essa situação, desenvolvendo uma inteligência emocional, que é muito importante. E muitas vezes nós vemos que adultos não desenvolveram a inteligência emocional. E o que é a inteligência emocional? É você passar sim por todas essas situações, como por exemplo no luto, a negação, a raiva, a negociação, a depressão, a aceitação, passar pela superação, conseguindo não culpar-se, adaptando-se à nova rotina e tudo isso que sirva com um aprendizado em que esse jovem, essa jovem, eles vão levar para a vida deles, eles vão entender que eles passaram pelas situações, aprenderam com aquelas situações e as novas situações que ocorrerem são situações em que eles já vão estar mais fortificados, eles já vão entender como passar por essa fase, mesmo doendo, mesmo machucando, mas eles vão entender que essa fase que eles estão passando, eles sabem que eles vão ter a superação. E aí é que entra o desenvolvimento da inteligência emocional. E é super importante que se passe. Da mesma forma, o luto, ele também pode ser sentido como, por exemplo, na perda de um emprego. Nós vemos muitos adultos que passam por essa situação, muitas vezes jovens também passam por essa situação, que é a perda do emprego, que a gente sabe que vai
causar grandes danos na economia da casa, na forma de viver das pessoas que estão em volta daquele dinheiro que todo mês era usual e deixa de ser. Da mesma forma, vai se vivenciar também esse luto, que é o luto da falta do emprego, o luto onde essas pessoas, essa família acaba vivenciando. Então, da mesma forma, vai se passar pela negação, que é quando esse jovem, esse adulto novo, muitas vezes até o adulto mesmo, acaba negando a situação. Muitas vezes começa a pensar que qualquer hora vão ligar do emprego e vão chamar novamente, ou que aquilo foi simplesmente um engano, ou muitos voltam para lá até para perguntar se realmente aquela situação ocorreu ou não, mas faz parte da negação. E voltando a dizer, faz parte e existe um limite também para isso, porque se entrar direto na negação e não for atrás, por exemplo, de uma nova situação, da superação, não passar por esse luto de uma forma típica, ou seja, de uma forma tranquila, de uma forma em que se é esperado, aí sim precisa-se de uma ajuda. Da mesma forma, a raiva daquela situação de antes ter o emprego e agora não ter mais o emprego, de estarem passando por uma condição diferente. Aí entra também a negociação, que é também quando falamos do emprego, que é quando a pessoa começa a pensar, de repente foi melhor ser mandado embora nessa situação, porque é uma forma de estar já vendo um outro emprego, onde de repente uma condição vem melhor, ou estar abrindo um novo negócio, ou estar indo para um novo horizonte, onde a própria pessoa, o próprio jovem, começa a trabalhar mentalmente toda essa negociação para ir para a superação. E pode também ocorrer, também da mesma forma, aquela depressão, que é aquela depressão menor, é aquela depressão onde o jovem ele vai ficar um dia ou muitas vezes 2 dias numa situação de autorreflexão, onde ele vai querer entender, interpretar o porquê que ocorreu aquilo, o porquê que foi mandado embora, o porquê daquela situação, sem culpar-se, mas observando o que foi colocado, entendendo prós e contras, até para que no futuro essa situação não venha a ocorrer, e se ocorrer, ele já esteja muito mais preparado do que da primeira vez em que isso ocorreu. E aí, muitas vezes, vem depois a aceitação, que é entender o que realmente ocorreu, entender que ele vai entrar numa nova fase. E aí vem essa superação, nessa superação onde não vai existir essa culpa, onde ele vai começar a adaptar-se à nova fase, e ele vai, junto com tudo isso, desenvolver mais uma vez, mais uma parte da inteligência emocional, que é entender aquela situação, o que aquela situação me trouxe, o que eu aprendi com aquela situação, o que esse luto de passar por essa situação do desemprego fez com que eu entendesse da minha própria vida, da minha própria carreira, o que eu espero de mim mesmo, o que eu espero fazer com que isso mude no futuro, num futuro muito próximo, e já comece a fazer isso no meu presente. Então, quando nós falamos sobre o luto ele pode ser em várias situações, e situações em que podem ocorrer não uma vez, mas várias vezes na vida de uma pessoa, e que quando se começa a trabalhar esse luto de uma maneira com uma inteligência emocional, de uma maneira em que essas fases todas elas sejam realmente sentidas, mas sejam trabalhadas e sejam superadas e sejam pautadas de uma forma em que esse jovem, essa jovem, eles possam fazer essa superação e possam passar por isso de uma forma muito mais forte do que quando entraram, é o que se espera quando nós falamos da passagem do luto, que ela é necessária na nossa sociedade e que muitas vezes as pessoas acreditam que as pessoas não podem passar pelo luto. Muitas vezes as pessoas acreditam que você precisa sair de uma relação sorrindo, que você precisa sair do emprego sorrindo, mas as pessoas esquecem que nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, nós temos que passar por essas fases, por essa condição de luto, superando cada etapa.
E não significa que é para ficar ad eterno nessas etapas. A intenção não é essa. A intenção é que a gente passe, aprenda, supere e passe para frente. Então, quando nós falamos de luto, nós falamos que precisamos sim passar por essas fases do luto, seja um luto com a perda de uma pessoa querida, seja o luto pela perda de um emprego, seja o luto pela perda de alguém que você tinha uma relação e depois deixa de ter, seja o luto por que quer que seja em que você acaba quebrando aquela situação e acaba tendo que vivenciar uma nova situação. Então o luto ele vem com essas fases, com essas situações, fazendo com que cada um seja passado e seja superado. E não esquecendo que muitas vezes as pessoas acreditam que as pessoas têm que passar pelo luto sem o chorar. E precisa se chorar. O choro, ele está numa das nossas emoções e é para ser vivido, é para ser vivenciado. Então, quando se está numa negação, quando se está numa raiva, quando se está numa negociação consigo mesmo, quando entra naquela depressão, que é aquela depressão menor, que é aquela depressão da fase do luto, que ela entra e sai. Quando está nessa fase, é muito comum que se sinta vontade de chorar e que chore sim, porque precisa ser chorado, precisa colocar para fora. Antigamente dizia-se, né, que chorar fazia parte, que chorar ele fazia com que o ser ele ficasse mais tranquilo, porque ele punha tudo para fora. E é exatamente isso que acontece. Então o choro ele vem em boa hora. O choro ele também faz parte do luto. Então as pessoas precisam vivenciar todas essas fases, precisam vivenciar esse sentimento para que saiam cada vez mais fortificadas. E as pessoas à volta precisam deixar essas pessoas passarem por esse luto, mas também precisam observar se esse luto não está sendo demorado, se esse luto ele está sendo um luto ou se ele já virou patológico, ou se ele já deixa de ser simplesmente o luto, passando pela fase da negação, da raiva, da negociação, da depressão, da aceitação, da superação, e quando ele deixa de ser isso e ele passa a ser uma forma em que a pessoa não consiga sair da negação, não consiga sair da raiva, não consiga sair da própria negociação, como se a negociação não saísse em pauta, quando não sai da depressão, quando não consegue chegar numa aceitação, aí sim já é um luto preocupante. Quando a pessoa, mesmo durante o luto, ela não chora, isso também é preocupante, porque chorar faz parte do luto, você precisa sim colocar para fora toda aquela emoção. Então é importante que a gente saiba vivenciar o luto para nós mesmos, como adultos, como pais, mas que também a gente saiba passar para os nossos filhos, entender essa fase dos nossos filhos e deixar que eles também vivam isso. E que um auxilie o outro nessa fase, seja de um luto pela perda de uma pessoa querida, seja do luto pela perda de um emprego, seja do luto pela perda de uma pessoa em um relacionamento, ou seja, qual for o luto. Mas ele precisa sim ser vivido e precisa ser observado até onde ele realmente está sendo apenas um luto e até onde ele passa a ser uma patologia. Então, esses são cuidados que nós precisamos ter conosco e com as pessoas à nossa volta, com os nossos filhos que estão indo para uma vida adulta e que precisam que os próprios pais saibam também entender o que é esse luto, até onde é o limiar desse luto também para se ajudarem e ajudarem aos seus filhos.